né? O Sérgio Moro, Bolsonaro usou o governo para blindar o filho. Por exemplo, ele deixou de vetar alguns artigos da lei anticrime, do anticrime, que o Moro pediu para ele vetar e ele não vetou para beneficiar o filho, porque o filho se beneficiava. Teve uma lei que passou que paralisou todas as investigações do Brasil de lavagem de dinheiro, porque era uma liminar que estava para beneficiar o Flávio Bolsonaro. E o Sérgio Moro fala disso. E a gente vai ouvir um pedacinho também, para você ver como era diferente no passado. Então o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Né? Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar, até entendo lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o ministro da Justiça tem que atuar. Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso, para falar a verdade. Não tem como aceitar uma ordem dessa, né? E depois essa liminar caiu, mas ficou lá uns 4 meses parado, os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. O filho do presidente tem que responder o processo, se ele for inocente, que seja inocente. Pronto. Então, assim, aí por aí você se lembra mais um episódio relacionado ao Sérgio Moro, né? Contando mais um malabarismo jurídico que ele tinha que fazer dentro do governo. Então, outro que não presta, né? Porque está lá agora de novo junto com o Flávio Bolsonaro. Mas, assim, quando eles brigam, que a gente descobre as entranhas do negócio, né? E aí a gente descobriu justamente essas entranhas. E você lembra do delegado que pediu a investigação contra o Ricardo Salles, aqui, por conta de exportação ilegal de madeira, ou tráfico de madeira, né? Contrabando de madeira, né? Enfim, ele pediu uma investigação contra ele no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Salles era deputado federal. Ainda é deputado federal, só pode ser investigado com autorização do Supremo. Então, o cara era superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Ele avisou, noticiou crime para o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo autorizar a abertura de uma investigação. Qual foi o resultado? Afastamento imediato do delegado da Superintendência da Polícia Federal do Amazonas. O cara deixou de ser o chefe da Polícia Federal do Amazonas porque denunciou o amigão do Bolsonaro. E ele disse, não ia deixar foder ninguém da família ou amigo. Então, assim, essa história do Jacques Wagner, ela é grave, ela é importante, ela é preocupante. Acho que a investigação precisa ir adiante, mas a gente precisa estar atento também das diferenças básicas e fundamentais de governos, né? Um governo que tentava proteger todo mundo, tentava sacanear as investigações, sacanear delegados, investigadores, e outro governo que deixa a polícia trabalhar, não importa quem seja pego por ela, né? Inclusive, é o André Mendonça, é um bolsonarista que está comandando as investigações como relator no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a oposição está podendo agora botar a Polícia Federal para investigar quem eles quiserem. Por quê? Porque eles têm um ministro, que é deles. E aí esse ministro obedece cegamente a Jair Bolsonaro. O próprio Bolsonaro já falou que ele tem 20% do Supremo Tribunal Federal, que são os 2 ministros que ele tem lá, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Nesse momento ele tem 30%, porque ele tem o Luiz Fux também, que virou bolsonarista do dia para a noite, né? Já não era lá essas coisas, mas de repente virou de uma vez bolsonarista. Então tem 30% do Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro. E ele fala isso abertamente. Por quê? Porque os caras obedecem ele. Então, assim, estão tentando colocar o PT no balaio, né? A imprensa tradicional, a oposição, a própria investigação, estão tentando colocar o PT dentro do balaio do Banco Master, mas o PT como instituição, como partido político, os integrantes do PT não tem absolutamente nada a ver com isso. É uma pessoa, e mesmo essa uma pessoa a gente ainda não tem certeza, mas de qualquer maneira as suspeitas são grandes e a gente deve levar isso em consideração. Agora, é o primeiro petista que cai na rede e já caíram mais de 100 peixes bolsonaristas nessa rede. Se você for puxando aí, ó,
sai uma centena de peixes bolsonaristas nessa rede do Banco Master, né? Porque, todo mundo corrompia, mas de um lado só tinha um pouquinho, do outro lado era um montão, né? Então, por aí a gente vê a diferença básica de um período para outro período. E assim, outra coisa, quem descobriu esse escândalo foi este governo. Quem liquidou o Banco Master foi esse governo. Foi o Banco Central do Gabriel Galli, por indicação do Lula. Porque o Roberto Campos Neto, que era indicação do Bolsonaro, não só não fez nada, como foi ele que deu autorização para o Vorcaro virar banqueiro. Ele que deu autorização para o Vorcaro comprar um banco e passar a operar como banqueiro. E a hora que o bicho pegou, que o Banco Master estava indo à falência e tentando ser vendido de qualquer jeito para escapar da crise, o Roberto Campos Neto ficou caladinho, não fez nada, não tomou as medidas que o Galípolo tomou, que foi lá e liquidou o banco, resolveu a parada, liquidou o banco e botou a Polícia Federal em cima. Foi este governo que fez isso, foi este governo que atuou para que isso fosse investigado. E se hoje a gente está falando do Jacques Wagner aqui, é porque a Polícia Federal pode trabalhar livremente, sem amarras. E isso a gente não pode esquecer jamais, né? Agora, o Jacques Wagner, como líder do governo também, não é lá essas coisas, nunca foi lá essas coisas. A julgar, por exemplo, pelo processo de aprovação, na verdade, de reprovação do Jorge Messias, né? Parece que ele não trabalhou, não fez nenhuma força, nenhuma tentativa com mais empenho de aprovar o nome do Messias, que era a indicação do Lula. Lula sofre uma derrota histórica, né? E tem o dedinho do Jacques Wagner lá, nem que seja por incompetência, mas tem. Você viu que o Alcolumbre hoje saiu defendendo o Jacques Wagner, que é super estranho também, porque ser defendido pelo Alcolumbre não é uma coisa muito boa, mas o Alcolumbre saiu defendendo. Enfim, agora a gente tem que aguardar o resultado dessas investigações, aguardar para saber o que vai acontecer com esses materiais que foram apreendidos com o Jacques Wagner. Ele vai ter que fazer a prestação de contas desses dólares e desses euros, e se realmente esse dinheiro veio das diárias, vai ser facinho comprovar, porque tem lá o levantamento no Senado de tudo que é, cada envelopinho de dólar ou de euro que é colocado na mão do senador, está lá anotadinho, bonitinho, que dia, que hora, que minuto, que segundo. Então isso, diferentemente do Sóstenes Cavalcante, que até hoje não explicou como é que tinha aqueles 479 mil numa sacola, né? O Jacques Wagner tem como explicar a origem. E quando ele envolve o Senado no meio e fala isso aqui é dinheiro do Senado, que eu recebia do Senado, ele está dizendo uma coisa que, em tese, ele tem que ter como provar, né? O Sóstenes deu a explicação e ficou por isso. Quer dizer, deu a explicação, que falou que tinha vendido uma casa e ficou por isso mesmo. Depois essa casa foi registrada, a venda foi registrada depois do episódio da descoberta do dinheiro, ou seja, pode ter sido feito para poder disfarçar e acobertar, pode ter acontecido, né? Mas o fato é que agora o Jacques Wagner vai ter oportunidade de se explicar. Gostaria que fizesse isso fora da liderança do governo, para não contaminar o governo, para não contaminar a campanha, para não contaminar o momento que é positivo, né? Falar em momento positivo, amanhã sai mais uma pesquisa Datafolha, né? E já vai sair atrasada de novo, já vai sair vencida, porque tem um fato novo e a pesquisa não pegou, né? E é aí que eu quero ver o resultado das próximas pesquisas, porque essa que sai amanhã, a gente vai falar dela, é Datafolha, uma pesquisa importante, uma das de maior credibilidade, mas, de novo, atropelado pelos fatos, eles já saem com a pesquisa vencida, né? Nem sei se vão divulgar ainda essa pesquisa amanhã de novo, porque semana que vem vão ter que fazer outra, do jeito que aconteceu na última, né? Eles fizeram uma, aí aconteceu o escândalo do Flávio, eles tiveram que fazer outra pesquisa em uma semana depois. Provavelmente vão ter que fazer a mesma coisa de novo agora, porque essa pesquisa não vai pegar o resultado desse negócio do Jacques Wagner. É isso, gente, boa. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma galera trabalhando online, 24 horas por dia, se quiser, em casa, no celular, home office, sabe? Você pode dedicar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 12 horas, 20 horas, o tempo que você quiser dedicar, trabalhar e ganhar o seu dinheirinho extra ou até o seu dinheiro principal. Tem muita gente fazendo isso. 10 milhões de brasileiros trabalham em home office e não querem trocar essa vida por nada, né? Tem a Escola de Negócios Digitais que ensina 12 profissões que você pode trabalhar online da sua casa, sem precisar sair de casa, pegar transporte lotado, nada disso, né?
12 profissões. E aí você tem a oportunidade de conhecer essas profissões, de saber onde estão, não só o que fazer nelas, mas onde que estão as oportunidades para se ganhar dinheiro, porque é o mais importante. Não adianta nada você saber fazer um negócio e não saber quem precisa desse negócio e não conseguir oferecer o seu trabalho. A Escola de Negócios Digitais te ensina isso também, a garimpar onde estão essas oportunidades. E aí você vai ganhar o seu dinheirinho extra, o seu dinheirinho. Tem gente discordando de mim aqui. Ricardo, o José Dirceu não é do naipe do Jacques Wagner, hein? Não estou dizendo que são pessoas do mesmo naipe, estou dizendo que são pessoas da velha guarda do PT que já deveriam ter dado espaço para outros chegarem. O José Dirceu até que já deu, né? Ele meio que se afastou e tal. Mas o Jacques Wagner está aí ainda. Enfim, gente boa, clica no link aqui que aparece na descrição do vídeo, que você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson no WhatsApp. E ele vai te explicar tudo que você precisa saber a respeito da Escola de Negócios Digitais. De cara eu te adianto, 7 dias grátis, você não precisa, você pode conhecer o conteúdo todo, só depois decidir se é bom para você ou não. E também te garanto o seguinte, não é bet, não é tigrinho, não é jogo de azar, não é pirâmide, não é nada dessas porcarias. É trabalho sério, trabalho honesto mesmo, para quem está interessado. Clica no link da descrição aqui que você vai ser direcionado para essa conversa e vai saber tudo que você precisa.